Shalom Aleichem, paz seja com todos vocês. É um prazer me dirigir ao grupo mais uma vez com uma live baseada num tema muito importante, que é o Messias socorre a semente de Abraão. E hoje nós vamos estar com a segunda parte desse estudo que nós começamos na semana passada. Nosso objetivo é demonstrar como a figura do Messias está intimamente ligada a Israel, e isso tem sido sistematicamente ignorado. Quando nós abrimos a primeira página daquilo que é conhecido como Novo Testamento, Mateus capítulo 1, primeiro versículo, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É assim que a Almeida abre o Novo Testamento, conectando o Messias a Abraão como seu pai. Isso não é sem sentido. Isso é em virtude de que havia promessas reiteradas de que o Eterno enviaria um socorro para a semente de Abraão, e esse socorro é o Messias. Pois há mais de 3.000 anos, o Eterno se comprometeu a ser o Elohim de Abraão e de sua zerá, isso é, de sua semente por todas as gerações, dando a ela multiplicação e garantia de que jamais ela seria abandonada. A promessa foi dada a Abraão com relação a Isaac, o filho de Sara, e herdeiro da promessa, como mais tarde se veria. E aí, no livro de Gênesis, no capítulo 17, versículos 6 e 7, o Altíssimo declara: tornar-te-ei extraordinariamente fecundo, farei nascer de ti nações, e terás reis por descendentes. Eu faço aliança contigo e com tua posteridade, uma aliança eterna de geração em geração, para que eu seja o teu Elohim e o Elohim de tua posteridade. Pois o que nós vemos em Gênesis capítulo 17, versículos 6 e 7, em primeiro lugar, é uma aliança impositiva, pela qual o Altíssimo se compromete a ser o Deus de sua semente e também de toda a semente de Abraão pelas gerações. Ou seja, não se trata de Abraão ser parte da semente, ou perdão, parte da aliança, mas do Eterno fazer aliança com Abraão. Reexplicando isso, o que a Torá quer nos dizer é que o Eterno jurou que seria o Deus de Abraão e o Deus dos seus descendentes por gerações eternas. Não é Abraão que jura ao Eterno e diz assim: eu serei o teu filho por todas as gerações. Onde se vê que o tema aqui é uma aliança perpétua. Agora, essa aliança é impositiva e é unilateral. É um compromisso do Eterno para com Abraão. E a partir do momento em que nós entendemos a natureza da aliança entre o Eterno e Abraão, como uma aliança que se impõe do Criador sobre a criatura, do Pai para seu filho, de Deus para o seu povo, nós estamos aptos também a entender a natureza permanente dos pactos que o Eterno estabelece com os seus filhos. Isso é importante, por exemplo, quando nós formos estudar o plano de salvação, porque é muito comum as pessoas viverem em insegurança, se o Eterno realmente as ama, se elas realmente foram chamadas pelo seu propósito e se elas vão chegar
ao destino do bom porto. Bom, no entanto, essa semente vinda através de Abraão não seria perfeita. Intrinsecamente falando, a semente de Abraão não seria diferente dos outros povos. Sujeita ao pecado, ela nem mesmo andaria em permanente fidelidade diante do Altíssimo, salvo algumas exceções. Abraão, por exemplo, foi uma exceção tão grande que é o único homem na Bíblia chamado amigo de Deus. O único homem é quem o Eterno diz, Abraão, meu amigo. Isso é uma coisa mais forte, inclusive, do que Abraão, meu filho, porque você pode ter um filho, amá-lo muito, e ele não ser o seu amigo. Que bonita é a casa onde a relação entre os genitores e os seus descendentes é uma relação não só de comunhão biológica, digamos assim, de participação biológica, mas também de comunhão do coração. E a semente de Abraão, ela não seria permanentemente fiel. Abraão foi essa exceção. Depois nós vamos saltando ao longo da história e vamos encontrando alguns descendentes de Abraão cuja fidelidade se destaca como um elemento de inspiração e de exemplo para os santos. Mas é justamente o fato de que essa aliança não garantiria da parte da descendência uma fidelidade constante que leva à necessidade da intervenção da figura do Messias. Como Mashiach, isso é, como ungido, Yeshua veio principalmente para redimir a descendência de Abraão segundo a carne, o que envolve muito mais que os judeus, e inclui as 12 tribos de Israel, que se espalham pelo mundo. Falando de semente, eu gostaria de recordar que a palavra hebraica zerá, que é utilizada para representar a semente das plantas, o sêmen dos animais e também dos seres humanos, bem como o óvulo. Ou seja, a palavra zerá, ela conecta diretamente com o DNA. A palavra zerá aqui tem o aspecto literal de semente ou sêmen. E a promessa do Eterno é, portanto, para a semente de Abraão. A figura do Mashiach começa a se delinear como um instrumento redentor da semente de Abraão num dos elementos mais interessantes da história. Eu disse para vocês que a semente de Abraão, intrinsecamente falando, não é diferente dos outros povos. Ou seja, os hebreus não são intrinsecamente mais santos que os outros povos. Eles têm mais revelação que os outros povos, mas podem, inclusive, pecar mais que os outros povos, porque a noção de pecado se intensifica à medida do nosso conhecimento. Quanto mais luz e mais conhecimento você tiver, maior será a sua responsabilidade e maiores podem ser as suas transgressões em virtude do seu conhecimento da vontade divina. Agora bem, como essa semente não era diferente dos outros povos, desde o ponto de vista legal, ela merecia a morte. E esse merecimento da morte começa a se esboçar no momento em que o Eterno aparece para Abraão e diz para ele, toma teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Ora, nós sabemos que Abraão tinha 2 filhos. E por que o Eterno diz, toma teu único filho? Se ao fim e ao cabo ele também era pai de Ismael. E a razão
é que Ismael já tinha ido embora de casa, o filho que lhe restava era Abraão. Mais do que isso, o filho da promessa era Abraão. E o Eterno diz, toma teu filho que tu amas, leva-o ao lugar que eu vou te mostrar, e ali sacrifica-o para mim. O que o Eterno está mostrando, a semente de Abraão não merece viver, mas ela viverá, e ela viverá de maneira extraordinária quando Abraão decide obedecer ao Eterno e em silêncio, sem falar para a sua esposa, acreditando que ele o sacrificaria, mas que também Isaque se levantaria dentre os mortos, porque ele era o filho da promessa. E o Eterno diz que através de Isaque veio uma descendência numerosa, e Isaque não estava casado e não era pai quando ele foi chamado para o sacrifício. Então, Abraão confiou plenamente, não só que ele deveria ser fiel ao Eterno, mas que o Eterno seria fiel para com ele. Então, ele sobe o monte e, antes de partir, ele diz para Sara, eu e o moço vamos sacrificar para o Eterno e voltaremos. Ato de fé, nós vamos voltar. Eu vou fazer o sacrifício, mas nós vamos voltar. Ele só omite que a vítima do sacrifício é o próprio filho que eles amam, e amam muito. Então, quando ele está para executar o sacrifício, o Malaque segura a mão de Abraão e brada desde os céus, Abraão, não faças mal ao menino, não o sacrifiques, porque eu sei agora que tu temes ao Eterno, porque não lhe negastes teu único filho. E ele olha para trás, e ele vê um cordeiro entre os carvalhais, preso pelos seus chifres. Abraão entende que o cordeiro do sacrifício foi provisto, exatamente o que ele tinha dito para Isaac. Isaac significa sorriso, não é? Ele tinha dito para Isaac, quando ele perguntou, pai, onde está o cordeiro? Porque aqui nós temos o altar, nós temos a lenha, e nós temos o fogo. Mas onde está o cordeiro? E ele diz, o Elohim, ou Deus, preparará o cordeiro, proverá o cordeiro. E agora o cordeiro está provisto. E ele vai sacrificá-lo. Esse cordeiro representa Mashiach. E Mashiach morre desde a fundação do mundo em promessa, morre sobre o Monte Moriá para garantir a semente de Abraão. E esse cordeiro que representa o Mashiach virá a se revelar de forma mais grandiosa quando ele se revela ao mundo, quando ele vem ao mundo. Agora, nessa redenção física da semente de Abraão, através do cordeiro, estava simbolizada a redenção espiritual de sua semente, através do mais ilustre dos filhos de Abraão, Isaac. Abraão teve 8 filhos, né? Mas Isaac foi o proeminente. Portanto, nada poderia ser tão desarrazoado como afirmar que ser descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, e ter como pai a qualquer um dos 12 patriarcas é algo insignificante. As pessoas só falam isso porque elas ignoram o conjunto da palavra e o tanto de promessas que assiste a cada um dos patriarcas. Ainda há que, tal como seu pai Abraão o fazia, Yeshua também acolhe em sua casa, que é a casa do Pai Eterno, né? Tanto os filhos dos estrangeiros nascidos em sua casa, como aqueles que foram comprados com o seu próprio sangue. Apesar disso, a sua missão prioritária é Israel. Isso quer dizer que o Messias, ele, tal como representado em seu pai Abraão, que tinha uma casa numerosa, com 318 servos, os quais ele introduziu na aliança também, o Messias também está
alcançando os gentios, e sempre esteve fazendo isso através do ministério dos profetas. As pessoas imaginam que a salvação dos gentios é uma novidade do Novo Testamento, e nada pode estar tão errado como isso. Raabe, a prostituta de Jericó, era uma cananeia. Ruth, a bisavó de Davi, casada com Boaz, era uma moabita. Naamá, a sunamita, era uma amonita, a esposa de Salomão. O próprio Moisés casou com 2 mulheres gentias. Ele era casado com Tsípora, que era descendente de Abraão, e era também casado com a Cushita, que era uma mulher etíope. E se nós olhamos para os homens, nós temos, por exemplo, o soldado que defendia Davi, Urias, ele era hitita. Dos 33 valentes de Davi, 3 homens eram gentios. Gentios que haviam abraçado o Deus de Israel, haviam abraçado o povo do Deus de Israel, haviam abraçado a Torá do Deus de Israel. É curioso que hoje as pessoas querem abraçar o Deus de Israel, elas querem o Messias de Israel, mas elas não estão muito conectadas com os profetas de Israel e muito menos com a lei do Deus de Israel. Bom, voltando então à questão do Mashiach, ele redime com o seu próprio sangue também a gentios, com um preço inestimável, não com prata e ouro, como disse o apóstolo, mas com seu próprio sangue. Mas, principalmente, ele resgata a semente de Abraão. Hebreus 2,16 é o texto central do nosso estudo, pois, na verdade, ele não presta auxílio aos anjos, mas sim a semente de Abraão. Yeshua, meus amados, foi enviado especialmente para auxiliar os descendentes biológicos de Abraão. Isso inclui restaurar Israel, primeiro a sua relação com o Criador, e logo restaurá-lo à condição de servo justo. Lembrando para vocês que até o momento, e nós falamos disso na semana passada, vocês podem recorrer ao vídeo anterior, nós falamos dos diversos tipos de servo que o Eterno tem. Nós temos em Isaías o meu servo Isaías, o meu servo Davi, o meu servo Eliaquim, o meu servo Israel, e nós temos o meu servo, cujo nome não aparece, porque esse é o servo com S maiúsculo, digamos assim, é o servo Messias. E ele, como servo do Eterno, veio resgatar a semente de Abraão em primeiro lugar. E aí, eu disse na semana passada que o Eterno não tem mais trabalho com Israel do que tem com os gentios. Israelitas e gentios todos foram picados pela peçonha do pecado. A peçonha da serpente no Éden infectou a humanidade inteira e todos os seus povos. Todos estão mortos em seus delitos e pecados, razão pela qual não faz sentido algum dizer que o Eterno deixou de fazer de Israel a sua prioridade para tratar com os gentios, porque o coração de Israel era duro. Por acaso existe algum povo de coração mole em relação ao Eterno? Não, não existe. Todos estão mortos deles e pecados, como nós falamos na semana passada, eles estão no cemitério de sua inércia espiritual. Agora, Israel, separado do Mashiach, ele está tão nu da justiça do Eterno como todos os demais povos da terra. Eu quero deixar isso muito claro. E por que eu deixo isso claro? Para demonstrar que Israel não é salvo pelos seus merecimentos. Ele é salvo pela bondade divina.
Ele é salvo pela graça de Deus. Aliás, as escrituras no capítulo 1 de Isaías falam de Israel como o meu servo louco. Louco porque comete pecado, comete insensatez, comete rebelião contra o Eterno. E se o Eterno não pudesse salvar o povo mais rebelde da terra, ele não salvaria nenhum outro. A graça só é abundante porque ela se manifesta na hora dos pecadores. A bondade do Eterno para com Israel é uma certeza de que ele pode ser bondoso para comigo, mesmo que eu não seja de Israel. Porque ele se ele tolerou o povo que mais violou a sua vontade, ele também pode salvar a qualquer um. Agora, qual é o caminho para que Israel volte ao Pai? Há um só caminho, e esse caminho alcança tanto a judeus como aos gentios. Mashiach fala desse caminho, apontando para si mesmo, dizendo, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, a função do caminho é conduzir a um destino. Note que Yeshua não é o destino. Nós não devemos parar no Mashiach. O Mashiach é o caminho para nós irmos ao Pai. Esse é o grande problema da cristandade, meus amados. Eles estão presos ao Mashiach. Mas o Mashiach é o caminho para o Pai. E ao prender-se ao Mashiach e descuidarem daquilo que ele instruiu, eles terminam distantes do Pai, da vontade do Pai, da lei do Pai. Aliás, eles tendem a concluir que o Pai e o Filho estão em pugna de princípios, estão em luta em seus princípios, que aquilo que o Pai ordena, o Filho abole ou abroga, que aquilo que o Pai pede, o Filho despreza, que aquilo que o Pai revelou aos profetas, ele ocultou na sua palavra. Nada disso é verdade. Ele disse, eu não vim revogar a Torá, eu vim cumprir. E eu ouço muitos cristãos dizendo, mas ele cumpriu para que eu não precise mais cumprir. Onde você vai encontrar um texto na Bíblia que diga semelhante coisa, que ele cumpriu para que eu não o cumpra? Pelo contrário, o ensino dele é o seguinte, aquele que violar o menor dos mandamentos e assim ensinar aos homens, será o menor no reino dos céus. Aquele que os cumprir e ensinar, esse será grande. Pela misericórdia do Eterno, aqueles que o temem de fato, mesmo que fiquem um pouco aquém na obediência, nem por isso se perdem, mas o galardão deles é menor, ele será o menor no reino. Aquele que cumpre, esse será grande no reino. Então, nós temos a salvação através da graça, mas nós temos a recompensa, o galardão, o resultado, através das nossas ações. Graça perdoa pecado. Galardão recompensa fidelidades. Pois bem, já vimos que a função de um caminho é conduzir. Neste caso, o Mashiach, como caminho, deve nos conduzir ao Pai. E o Pai revelou amplamente sua vontade muito antes do Mashiach vir ao mundo. O revelou através dos profetas, através de Sete, através de Enoque, através de Adão, através de Abraão, através de Moisés, através de Isaías, através de Jeremias. O Pai tem estado a falar ao mundo sempre. E o Mashiach é o nosso caminho para o encontro com o Pai. E uma outra coisa interessante é que Mashiach jamais buscou adoradores para si. Nós temos muito isso nas reuniões. Vamos adorar Jesus. Esse não é o propósito.
O Messias disse, mas a hora vem, e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João capítulo 4, versículo 23. Sabe, meus amados, existem duas palavras que se escrevem com as mesmas letras, mas apenas se mudam os sinais vocálicos. Uma é Israel, que significa vencedor, príncipe com Deus. E a outra é Yashar-El, que significa diretamente para Deus. Reto, direto para Deus. Yashar significa reto em hebraico. Yashar-El, reto para Deus, ou seja, diretamente para Ele. O Messias veio nos ensinar que tudo é diretamente para o Pai. A glória é para o Pai. O serviço é para o Pai, e o Pai está buscando aqueles que o sirvam em verdade e em justiça. Bom, nós estamos considerando o fato de que o Messias veio socorrer a semente de Abraão, Hebreus 2, versículo 16. Isso significa que depois de trazer de volta os desterrados de Jacó, só depois de redimir a Israel, o Mashiach é o redentor das nações. Depois de trazer de volta os desterrados de Israel, ele deve ser luz para os gentios. E por isso, Shimeon, o velho profeta que perseverava no templo à espera de ver e tomar nos braços aquele que atuaria como Moshiach, ou Redentor de Israel, e como Mashiach, isso é, o ungido de Israel, ele finalmente os vê, a Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, fala com ele e diz, é esse menino. E ele se aproxima dos pais e pede delicada e, ao mesmo tempo, com a autoridade de um profeta, deixe-me tomar esse menino nos braços. Os pais entendem que alguma coisa grandiosa está para acontecer. Eles não sabem o que é, mas eles estão diante de um tzadik, um homem cujos olhos denotavam a mais poderosa das piedades, pureza de alma e de coração. E então ele diz o quê? Agora tu podes despedir em paz o teu servo, porque já os teus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos. Mashiach é a salvação preparada pelo Eterno para todos os povos, e nós precisamos sempre enfatizar esse aspecto. Mashiach é a salvação preparada pelo Eterno. Mashiach não é salvação por conta própria, é a salvação porque o Pai o preparou para isso. O pintor cristão russo Alexei Yegorov imortalizou sua visão do que seria esse momento. E, no entanto, dificilmente ele teria captado o sentido da mensagem por trás do quadro em que representa Shimeon com o bebê Yeshua nos seus braços. É que até hoje a cristandade ainda não atentou para o pleno significado da profecia que nós leremos agora em Lucas, capítulo 2, versículos 29 até o 33. Agora, Adonai, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparastes perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Yosef e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. Até ali, Yosef e Miriam sabiam que ele seria o Redentor, porque ambos tinham recebido uma revelação. Agora, eles têm a confirmação dessa revelação através de uma pessoa que está no templo continuamente, Shimeon.
Então, eles se maravilham disso. Lembrem, o Mashiach deve trazer luz para iluminar as nações, mas ele vem para a glória do teu povo Israel. Foi o que disse Shimeon. O que significa isso? Que onde há luz para o mundo, há glória para Israel. E não é preciso ser um grande entendedor de hebraico para se aperceber que a luz, or em hebraico, ela é menor que a kavod, a glória. A glória é uma confluência enorme de luz. Então, onde as nações são iluminadas, Israel é super iluminado. E não sou eu que estou dizendo isso, é um profeta, e é um profeta do Novo Testamento, não é nem sequer Isaías, Jeremias, etc. Agora, como servo de Adonai, Mashiach tem que cumprir cada etapa da sua missão, a missão que lhe foi designada pelo Pai. Ou ele cumpre cada etapa, ou ele não é o ungido de Adonai. Logo, a premissa equivocada de que Yeshua não pode salvar o seu próprio povo, ou melhor, não pôde salvar o seu próprio povo, e então partiu para redimir os gentios, é enganosa do princípio ao fim. O próprio Messias negou tal coisa. Quando diz em João capítulo 17, versículo 1 ao 6. Yeshua, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o filho te glorifique, assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos aqueles que lhe tens dado. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Yeshua HaMashiach, aquele que tu enviastes. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo viesse à existência. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu mostraste, e eles guardaram a tua palavra. O que o Mashiach está dizendo? Eu cumpri a missão que tu me destes, eu guardei e eu salvei aqueles que tu me deste. Glorifica-me, pois. Logo, irmãos, não pode ser verdade que Yeshua, não tendo podido salvar o seu próprio povo, se dedicou a salvar os que não eram seu povo. Isso se devia apenas ao fato de haver perdido não só a sua terra, mas também a sua identidade. Ou seja, Israel havia perdido sua identidade, havia sido levado para fora da sua terra, e o Mashiach veio para trazer eles de volta. Do ponto de vista da aliança, todo israelita disperso entre as nações, não importa a sua religião, nem importa a falta dela, ainda é parte do povo de Adonai. Além disso, meus amados, é um grave erro de antropologia supor que não-judeus tenham mais facilidade ou inclinação natural para se voltar para o eterno e receber o testemunho de Yeshua. A radiografia de todos os homens, de todas as nações, permanece a mesma. Já dantes demonstramos, disse Paulo, que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Romanos 3, versículo 9. A verdade, pois, irmãos, é uma só. Nenhum homem de nenhuma nação jamais buscou ao Criador mais de que qualquer homem de qualquer
lugar de Israel. Salmo capítulo 14, versículo 2 e 3, Paulo dá a justificativa da sua declaração de que todos estão debaixo do pecado. Ele diz: Jeová olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Elohim, ou seja, estivesse buscando Deus. E aí o Salmo conclui: desviaram-se todos e juntamente se fizeram impuros. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Dito isso, não faz sentido algum afirmarmos que Yeshua ou seus discípulos, deixados depois dele, abandonaram a endurecida descendência de Israel e se voltaram para os gentios, a fim de fazer deles um povo substituto. É mais ou menos naquele ditado que diz: não tem tu, vai tu mesmo. Não é assim que as coisas funcionam com o Eterno. O que ele programou, isso fará. O que ele decidiu, ninguém é capaz de invalidar. Como mestre, Yeshua se revelou um esposo guia primeiro para os do seu povo, os judeus, logo para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e finalmente para os gentios autênticos. Eu sempre recordo para vocês que existem dois tipos de gentios. Existem os gentios de fato, aqueles que não têm o DNA de Abraão de forma alguma, que não descendem de nenhuma tribo dispersa de Israel. E existem os gentios de direito, que são os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó, os filhos de Israel espalhados entre as nações, que perderam a sua identidade, comem, falam, bebem e se comportam como pagãos. No entanto, apesar de serem gentios por direito, porque se comportam como tais, eles não são de fato. De fato, eles são filhos da herança, e eles estão sendo buscados, eles estão sendo chamados. Ora, meus amados, um soldado não pode, depois de fracassar na missão para a qual foi enviado pelo seu general, criar uma missão qualquer para reparar o seu fracasso. General nenhum aceitaria o fato de que o seu comandado fracassou na missão e depois aparece com uma outra missão, inventou outra. Ele vai dizer: mas não foi o que eu te enviei a fazer. Eu te mandei cumprir aquela missão e não outra missão. Da mesma forma, irmãos, um pai que se lança em águas agitadas para salvar seu filho e fracassa, jamais voltaria contente para a margem com uma outra criança, enquanto seu filho legítimo é arrastado para o abismo pelas ondas encapeladas. Isso não faz o menor sentido. Se o Mashiach chega diante do Pai com uma multidão de gentios para suprimir o seu fracasso em relação ao seu próprio povo, ele seria um Messias do fracasso e não um Messias exitoso. Não aquele que diz: enquanto eu estava no mundo, eu guardei aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Todos e cada um daqueles que o Pai entregou a seu Filho serão efetivamente redimidos. Por isso o Mashiach diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. João 17:4. Então o Messias não fracassou em relação a Israel. Ele teve seu êxito. Ele é luz para os gentios, mas é glória de seu povo Israel. Então, fora com a infame acusação de que o Messias, não dando conta de cumprir a missão de salvar os seus próprios irmãos, filhos de Abraão, como ele, criou para si outra missão, salvando gentios em seu lugar.
O pacto de Adonai já determinava que sua missão incluiria 2 povos. E fique, pois, claro que os gentios não são salvos no lugar de Israel, mas juntos com Israel. Não são salvos separados de Israel, mas unidos a Israel. Não são salvos contra Israel, mas a favor de Israel. E devo acrescentar, aqueles que aborrecem a Israel não podem amar o Deus de Israel de forma alguma. Já diz o ditado: quem a meu filho beija, a mim me beija. Quem a meu filho despreza, a mim despreza. Não tente agradar ao Pai sem amar o povo que ele chamou e escolheu como seu povo especial entre as nações. Bem, a verdade, meus amados, é que Yeshua veio para redimir a semente de Abraão. Uma semente que é tanto física como espiritual. É uma semente física porque Adonai honra o pacto feito com Abraão e não permite que sua semente, que seu povo se extingua. Guerras terríveis, pogroms, revoluções, inquisição, holocausto, enfim. Quantas inundações de ira e maldade dos gentios se desabaram sobre o povo judeu para submergi-lo no aniquilamento. E, no entanto, esse povo sempre sobrevive. Por quê? Porque o Eterno tem um pacto com a semente biológica de Abraão. Agora, é também uma semente espiritual, porque são contados como seus verdadeiros filhos somente aqueles que seguem suas pisadas, sendo esses tanto israelitas como gentios. Gálatas capítulo 3, versículos 7 e 9. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Elohim havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Bessorá, a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Esse é um consolo para os gentios, para que eles não se sintam separados da aliança. Em nosso pai Abraão, a bênção para a descendência física, que é a bênção de trazê-los de volta para a sua terra, a bênção de dar a posse desde o Nilo ao Eufrates aos seus descendentes biológicos, mas há também uma promessa para os que não são descendentes biológicos. Eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso quer dizer que em todo tempo e lugar, aqueles que abençoam Abraão, Isaac, Jacó, os 12 patriarcas, a Israel, são abençoados. E eles partilham daquelas bênçãos prometidas a Abraão, que é o cuidado divino, ainda que existam promessas exclusivas para a semente biológica. Entre as promessas exclusivas e as promessas inclusivas, os gentios participam das promessas inclusivas. E isso deveria ser suficiente, lembrando sempre o que nós já expusemos. Ele veio como luz para os gentios e glória para o seu povo Israel. Ah, se o Messias pudesse apenas ser a luz dos gentios, ele teria sido um grande fracasso de Messias. Por quê? Porque a missão dele é ser glória para Israel. O Eterno abençoe sua palavra, abençoe a todos vós e até o nosso próximo encontro.
nós vamos continuar analisando essa relação estreita entre o Deus de Israel e seu povo e de que forma essa relação se torna uma bênção para os gentios. Jeová abençoe e guarde cada um de vocês, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós, tenha misericórdia de vós e vos abençoe. Amém.